Rudy era um perdedor patético e solitário que reencarnou em outro mundo após encontrar o caminhão astuto. Nesse novo mundo, Deus lhe concedeu uma segunda chance e habilidades mágicas de nível trapaceiro para que ele pudesse se tornar o mago mais poderoso. A história começa com um velho feio sendo atropelado por um caminhão. Os médicos tentam todos os tratamentos que conhecem, mas nada funciona, e ele acaba falecendo. Ele presume que este é o fim trágico de sua existência infeliz, até que de repente ele abre os olhos novamente. Em vez de escuridão, ele vê um homem e uma mulher sorridentes sobre ele, falando uma língua que nunca ouviu antes. As palavras deles não soam em nada como japonês, então ele rapidamente deduz que deve ter ido parar em algum país ocidental. Mas ao tentar tocar o próprio rosto, ele percebe algo chocante. Ele é um bebê. Os dois estranhos sorridentes são, na verdade, seus novos pais. Eles se apresentam como Paul e Zenith Greyrat, um casal na casa dos 20 e poucos anos. Misericórdia! Um tanto ironicamente, ele sente orgulho por um instante, pois, em sua vida passada, morreu aos 34 anos, o que significa que ele é tecnicamente mais velho do que as pessoas que o estão criando agora. O nome que lhe dão é Rudeus Greyrat, ou Rudy, para abreviar, e fica dolorosamente claro que ele renasceu completamente em um lugar totalmente diferente. Com o passar dos dias, Rudy começa a engatinhar pela casa, incomodando a empregada Lilia com seu comportamento pervertido, fazendo-a surtar. Com o tempo, ele lentamente aprende a língua deles, compreendendo cada vez mais o que todos dizem. Certa tarde, ele espreita pela janela e vê seu pai praticando movimentos de espada no quintal. É quando a realidade o atinge. Isso não é a Europa. Não é a Terra de forma alguma. Este é um mundo completamente novo. Chocado, ele tropeça e cai, e sua mãe corre, usando magia de cura para consertar seus ferimentos. Aquele momento confirma tudo. Ele renasceu em um mundo onde magia e esgrima realmente existem. À medida que Rudy cresce, sua curiosidade se torna imparável. Ele explora um dos quartos e descobre 5 livros empoeirados, livros que eles possuem. Ele começa a ler cada um, aprendendo sobre magia e como os feitiços funcionam. Existem 2 maneiras principais de lançar magia, através de círculos mágicos ou por meio de encantamentos falados, e a maioria das pessoas depende de cânticos. Rudy tenta criar uma bola de água, mas só consegue uma minúscula gota. Ainda assim, ele se recusa a desistir. Dia após dia, ele pratica até que finalmente cria gotas de água sem dizer uma única palavra. Tudo o que ele precisa fazer é focar, e a água se forma sozinha. Um dia, tudo se encaixa. Ele concentra sua atenção e a gota dispara para frente como um pequeno projétil. Animado, ele lê um encantamento de um dos livros e acidentalmente dispara uma enorme bola de água que explode pela janela para que todos lá fora vejam. Paul e Zenith correm para o quarto preocupados, mas Zenith rapidamente percebe que Rudy finalmente começou a usar magia corretamente. Eles imediatamente decidem que ele precisa de treinamento adequado. Paul quer trazer um espadachim, mas Zenith decide que a magia vem primeiro. Logo, uma tutora é contratada, uma jovem chamada Roxy. Rudy espera um mago mais velho, então ver uma adolescente o surpreende. Roxy fica igualmente chocada ao saber que ensinará uma criança pequena, e acredita que os pais dele são estúpidos por chamar o filho de talentoso. Ela leva Rudy pra fora e explica que a magia é dividida em magia de ataque, magia de cura e magia de invocação, e cada categoria possui 7 níveis: iniciante, intermediário, avançado, santo, rei, imperador e divino. Roxy entoa um feitiço e lança uma esfera de água que corta uma árvore ao meio. Ela então cura o tronco danificado como se nada tivesse acontecido. Rudy fica maravilhado. Quando é a vez de Rudy, ele casualmente menciona que não precisa de encantamentos. Roxy fica chocada. Rudy dispara uma bola de água, mas se distrai com a presença de Roxy e destrói a mesma árvore novamente, a árvore especial de Zenith. Roxy é culpada por isso. Naquela noite, a família faz um banquete de boas-vindas para Roxy. Durante a celebração, Rudy percebe que essa vida reencarnada é basicamente uma segunda chance, um reset completo de tudo o que deu errado antes. Mais tarde, flechas de sua vida antiga retornam. Ele se lembra de cobradores de dívidas o espancando porque estava falido, e ele se lembra do dia em que morreu tentando empurrar alguns estudantes para fora do caminho de um caminhão em alta velocidade. Ele acorda suando, percebendo que adormeceu por usar magia demais e esgotar seu MP. Quando se levanta, ouve os sons do enredo de seus pais e vai provocá-los, apenas para esbarrar em Roxy, que também está desenvolvendo um enredo. Depois de ouvir os barulhos vindo do quarto deles, 6 meses se passam, e o treinamento mágico de Rudy se torna intenso. Roxy se mostra uma ótima professora, e Rudy rapidamente alcança o nível intermediário de magia de ataque. Certa noite, Rudy se vê encarando as coxas de Roxy enquanto a questiona sobre espíritos ou demônios. Ela revela que demônios existem, e ela mesma é um, por isso tem cabelo roxo.
Ela também lhe fala sobre uma temida raça de demônios chamada Supads, que cometeram atos horríveis durante uma guerra antiga, fazendo com que todos os odiassem e temessem. Rudy não dá muita importância à história e a trata como um conto assustador de ninar. Ele também começa a treinar espada com Paul, mas sua força física não chega nem perto da de seu pai. Ele se esforça muito. Um dia, Rudy vê dois meninos perto da cerca e instantaneamente entra em pânico, aterrorizado de que o intimidem, assim como as crianças faziam em sua vida antiga. Roxy o encontra escondido e lhe fala sobre uma academia de magia em um país do norte chamado Hanwha. Ela o encoraja a estudar lá um dia. A partir daquele momento, Rudy vê Roxy não apenas como uma professora, mas como uma verdadeira mentora. 1 ano e meio se passa rapidamente. Na cultura deles, celebrações especiais são realizadas quando uma criança completa 5, 10 e 15 anos. Rudy completa 5 anos e um grande banquete é realizado. Paul lhe presenteia com uma espada, Zenith lhe dá um livro de magia e Roxy o presenteia com uma varinha. Mais tarde naquela noite, Roxy anuncia que Rudy enfrentará seu teste de graduação no dia seguinte. Rudy se lembra de como era implacavelmente intimidado em sua vida anterior, a ponto de se trancar no quarto até a idade adulta. Na manhã seguinte, ele está aterrorizado para sair, mas Roxy presume que ele tem medo de cavalos e o deixa cavalgar com ela. Os aldeões não estão olhando para ele, estão olhando respeitosamente para Roxy. Isso o ajuda a superar o medo de sair, permitindo-lhe finalmente apreciar o mundo ao seu redor. Durante o exame, Roxy tenta um poderoso feitiço de água de nível sagrado que mal consegue controlar. Uma tempestade repentina se forma, e um raio atinge o cavalo deles, Caravaggio. Roxy o cura rapidamente e pede desculpas. Então pede para Rudy tentar. Rudy reúne sua coragem, levanta sua varinha e forma uma enorme nuvem de tempestade. Mesmo sentindo-se triste por ser sua última lição com Roxy, ele coloca tudo no feitiço. Ele consegue, lançando uma versão mais forte do que até Roxy conseguiria. Ela orgulhosamente anuncia que Rudy alcançou oficialmente o status de mago de água de nível sagrado. Mais tarde naquele dia, os pais de Rudy pedem a Roxy para ficar com eles permanentemente, mas ela recusa. Ela quer continuar sua própria jornada mágica. Antes de partir, ela dá a Rudy um colar com o amuleto da sorte e se despede pela última vez. Rudy corre atrás dela, agradecendo-a com toda a sinceridade que tem, grato por tudo o que ela lhe ensinou. Depois de algumas semanas, Rudy finalmente se torna mais confiante, saindo da propriedade da família, e até seus pais ficam surpresos com a rapidez com que seu comportamento mudou. Paul o repreende sobre sempre tratar os outros com gentileza, lembrando-o constantemente de ajudar as pessoas sempre que puder. Um dia, enquanto Rudy está caminhando, ele avista 3 meninos importunando uma criança pequena. Sem pensar 2 vezes, ele pula, soca um dos valentões e afugenta o grupo inteiro. Assim que os encrenqueiros fogem, Rudy verifica a criança e percebe que eles têm mais ou menos a mesma idade. Ele assume que a criança é um menino e começa a se dirigir a ele casualmente como tal. Rudy remove o capuz para limpar a sujeira, e é então que ele percebe que a criança tem cabelo verde. Ele se assusta pensando que é um Supar, mas percebe que tem orelhas ligeiramente longas. A criança timidamente explica que é na verdade meio elfo, e sua situação familiar é complicada, então ele vagueia sozinho na maior parte do tempo. Rudy se lembra de seu pai dizendo para proteger pessoas que não podem se defender, então ele se oferece para ajudar. Depois de conversar um pouco, Rudy se apresenta corretamente e a criança finalmente compartilha seu próprio nome, Sylph. Como Sylph nunca teve amigos de verdade, ele não tem ideia do que amigos fazem juntos. Rudy sugere praticar cânticos mágicos e no momento em que Sylph ouve isso, seus olhos se iluminam. Os dois passam o dia inteiro brincando, lançando feitiços e se divertindo até escurecer. Mas quando Rudy chega em casa, encontra Paul esperando, e ele está furioso. Paul acusa Rudy de ter batido no filho do vizinho. Rudy tenta explicar o que realmente aconteceu, mas Paul não quer ouvir. Finalmente Rudy explode e responde, e Paul acaba lhe dando um tapa no rosto. Machucado, Rudy fica deitado no chão, decepcionado por seu pai não ter confiado nele de forma alguma. Não demora muito para Paul descobrir a verdade. Rudy não atacou ninguém. Ele, na verdade, protegeu alguém. Sentindo-se culpado, Paul pede desculpas. E os dois têm sua primeira grande discussão como pai e filho. Mais tarde naquela noite, Paul senta-se sozinho, pensando em tudo. Ele se preocupa que Rudy possa crescer na direção errada se não for cuidadoso. Afinal, Rudy já possui habilidades mágicas avançadas apesar de ser tão jovem. E Paul teme que ele possa usar mal esse poder algum dia. O verão chega e Rudy continua praticando técnicas de espada. Enquanto isso, Sylph continua treinando magia por 6 meses seguidos e se torna surpreendentemente forte. Sylph eventualmente percebe que Rudy nunca usa cânticos e pede para ele ensinar magia sem palavras. Rudy tenta ajudar, mas ele se esforça para explicar como faz isso. No entanto, de alguma forma, Sylph aprende instantaneamente. Rudy fica chocado, pois ele mesmo teve problemas para aprender magia silenciosa, mas Sylph a domina sem suar a camisa.
Certa tarde chuvosa, enquanto brincavam nos campos, Rudy de repente percebe o quão fofa Sylph realmente é, e o ciúme cintila dentro dele, porque Sylph parece muito mais adorável do que ele. Quando a chuva fica mais forte, Sylph volta para casa com Rudy. A empregada Lilia já preparou água morna para um banho. Enquanto ajuda Sylph a se limpar, Lilia instantaneamente percebe algo que Rudy nunca notou. Sylph é na verdade uma menina. Rudy, ainda sem noção, quer tomar banho junto, confuso porque ele não se desveste. Ele eventualmente tira as roupas de Sylph e fica chocado ao descobrir calcinhas, e então descobre que Sylph é na verdade uma menina. Rudy entra em pânico porque não queria ultrapassar um limite. Mais tarde, Paul toma banho com Rudy e tenta animá-lo, mas Rudy ainda se sente culpado pelo que fez. No dia seguinte, ele vai pedir desculpas, mas sua falta de jeito estraga tudo. Em vez de consolar Sylph, ele acidentalmente a faz chorar mais. Paul quase leva as mãos ao rosto de tão mal que Rudy estragou o pedido de desculpas. Na manhã seguinte, Rudy luta com Paul e perde instantaneamente. Paul percebe que Rudy está com dificuldades com garotas, então ele lhe dá conselhos de homem para homem. Depois de ouvir seu pai, Rudy finalmente entende onde errou. Logo depois, Sylph visita novamente. Rudy tenta copiar as dicas de paquera de seu pai, mas acaba agindo como um esquisito. Percebendo isso, ele desiste da encenação e fala honestamente, dizendo a Sylph que realmente sente falta de brincar com ela. Sylph o perdoa, e os dois felizmente se reaproximam. Rudy fica emocionado por ter uma amiga de infância tão fofa. Algumas semanas se passam, e Rudy descobre que Zenith está esperando outro bebê. A família inteira celebra até a hora do almoço, quando a empregada Lilia de repente anuncia que também está grávida. Paul congela, Zenith fica chocada, Lilia confessa tudo, Paul dormiu com ela. Naquela noite, Zenith chora, de coração partido e furiosa. Lilia explica que planeja ajudar Zenith a dar à luz seu bebê e depois ir embora. Mas Zenith sabe que Lilia e seu filho ainda não nascido não sobreviverão sozinhas. Rudy ouve tudo e intervém. Embora ainda seja jovem, ele já vê Lilia como parte da família. Ele tenta culpar Paul para proteger Lilia, e Zenith começa a acreditar nele até que Lilia insiste que Paul não é totalmente culpado. Rudy então convence sua mãe a deixar Lilia ficar. Zenith, ainda chateada, mas capaz de ver o quadro geral, concorda e diz a Lilia que ela permanecerá parte da família. Lilia fica profundamente grata por Rudy tê-la defendido. Na manhã seguinte, Paul desabafa sua frustração em Rudy, e Lilia se pergunta por que Rudy a ajudou tanto. É revelado que Lilia foi quem seduziu Paul com sua armadura de enredo. A história volta para quando Rudy era um bebê. Todos os dias ele brincava com a roupa íntima de Lilia, fazendo-a pensar que ele era um pequeno pervertido. Mas agora, depois de salvá-la e seu filho ainda não nascido, ela o vê como um menino de coração puro. Um ano depois, os novos irmãos de Rudy nascem, e ambas as mães passam seus dias cuidando dos bebês. Observando-os, Rudy decide que quer ser o irmão mais legal de todos. Com o tempo, ele se aproxima de Lilia e descobre que ela e Paul se conheciam desde a infância. Durante o treinamento de espada, Rudy se lembra que Paul é um paquerador nato, basicamente o maior Rizzler da casa, mas ele ainda o respeita como um guerreiro forte. Rudy tenta atacar usando magia, mas Paul desvia de tudo como se tivesse hóquei de observação. Depois de perder novamente, Rudy o provoca, e Paul revida. Paul casualmente pergunta a Rudy se Zenith ficaria brava se ele dormisse com Lilia novamente. Rudy diz pra ele não fazer isso, mas como um colega, ele secretamente entende o caos. Mesmo que Paul seja uma bagunça, Rudy ainda gosta dele. Paul então pergunta se Rudy quer ir pra escola algum dia. Rudy descobre que garotas nobres não praticam esportes, e a maioria acaba bem gordinha. Paul aconselha Rudy a se ater a uma garota, aquela de quem ele realmente se importa. Rudy instantaneamente pensa em Sylph e percebe, ela está crescendo tão rápido que pode superá-lo em magia em breve. Sylph percebe que ele está distraído e pergunta no que ele está pensando. Quando Rudy lhe diz que está considerando ir para a escola, Sylph fica triste e começa a chorar, pois não quer que ele a deixe. Rudy a conforta, dizendo que não tem intenção de abandoná-la. Naquela noite, ele até sonha em se casar com Sylph um dia. De repente, Paul aparece com uma carta de Roxy. Ela diz que agora tem um novo aluno que estranhamente a lembra de Rudy. Alguém que rouba suas roupas íntimas e é punido frequentemente. Ela também diz a Rudy que ele deveria considerar frequentar a Academia de Magia de Hanoa para melhorar suas habilidades mágicas. Paul fica impressionado ao saber que Roxy se tornou uma maga da classe Rei da Água. Então ele se vira para Rudy e pergunta com uma sobrancelha levantada. Espere, você realmente roubou as calcinhas da Roxy antes que ela fosse embora? Enquanto a família está comendo junta, Rudy de repente pede um grande favor a Paul. Ele quer que seu pai cubra o custo de sua matrícula na Universidade de Magia. Mas ele não quer ir sozinho, ele quer que Sylph o acompanhe também, e pede a Paul para pagar a mensalidade dela também. Paul recusa imediatamente, ele diz que Rudy ainda não está pronto para um passo tão grande.
Primeiro, Rudy não completou suas aulas de espada. Segundo, Rudy ainda é muito jovem e Paul não quer abandonar seus deveres como pai. Terceiro, pagar apenas por Rudy é administrável, mas pagar por Sylph também pode ser impossível para o orçamento da casa. Rudy insiste que está disposto a trabalhar para ganhar o dinheiro da mensalidade de Sylph ele mesmo. Ele implora a Paul para encontrar-lhe um emprego em algum lugar para que quando Paul lhe der permissão para sair de casa, ele tenha economizado o suficiente para levar Sylph com ele. Depois de pensar bem, Paul aceita o acordo de Rudy. Alguns dias depois, enquanto Rudy e Paul estão treinando no quintal, uma mulher fera chega em uma carruagem. Paul claramente a conhece, ele a cumprimenta como Gislan. Antes que Rudy pudesse perguntar qualquer coisa, Gislan o nocauteia. Paul arranjou isso de propósito para que Rudy não discutisse ou recusasse. Rudy acorda dentro da carruagem de Gislan, confuso. Ela explica que a partir de amanhã eles trabalharão juntos. Ela lhe entrega uma carta de Paul e Rudy a lê. A carta explica tudo. Paul encontrou um emprego para ele na cidade de Roa. Rudy deve se tornar um tutor particular para uma menina nobre de 9 anos. Gislan atuará como sua guarda e supervisora, assim como tem feito por anos. Rudy viverá lá pelos próximos 5 anos e ensinará leitura, escrita, magia básica e aritmética simples. Paul também ordena que Rudy não escreva cartas para casa, ele quer que Sylph cresça independentemente, em vez de depender demais de Rudy. Quando chegam a Rome, Rudy conhece o senhor da propriedade, Philip, primo de Paul. Rudy nunca percebeu que sua família tinha sangue nobre. Philip duvida que um jovem como Rudy possa educar sua filha. Ele avisa Rudy que sua filha é extremamente teimosa e se recusa para estudar. Rudy é levado para conhecê-la, e no momento em que Ares aparece, ela parece ser problema. Ela o rejeita instantaneamente, declarando em voz alta que é mais velha que ele e não vê razão para ouvir. Antes que Rudy pudesse sequer se apresentar, Ares o espanca tão violentamente que ele mal consegue escapar vivo. Philip pergunta a Rudy se ele quer desistir do emprego, mas Rudy recusa, pois se ele voltar para casa sem completar sua missão, Paul o atormentará pelo resto da vida. Então Rudy se senta e elabora um plano para conquistar o respeito de Ares. Philip ouve a estratégia de Rudy, mas um dos criados da casa escuta tudo secretamente. Naquela noite, Rudy acorda amarrado a uma cadeira. Isso faz parte de seu plano. Ele quer que Ares veja a utilidade da magia. Rudy diz que foram sequestrados e que ela poderia facilmente queimar as cordas se aprendesse magia de fogo. Ares está furiosa, reclamando sem parar, mas antes que ela possa dizer mais, um homem aterrorizante entra. A princípio, Rudy pensa que é tudo parte da encenação e fica impressionado com a performance. Mas as coisas dão errado rapidamente. O homem joga Ares contra a parede e pisa em sua cabeça. Rudy também é socado, ainda acreditando que é uma performance, até que ele percebe Ares chorando no chão, seriamente ferida. Quando os criminosos começam a discutir se devem matar Ares ou não, Rudy finalmente percebe que não são atores. Eles foram sequestrados por criminosos de verdade. Rudy sabe que poderia eliminá-los com magia instantaneamente. Mas ele hesita. Ele não quer que Ares veja a magia como uma ferramenta para matar. Em vez disso, ele usa magia de cura para tratar os ferimentos dela. Os sequestradores tentam arrombar o quarto, mas Rudy bloqueia a porta com magia da terra. Ares, aterrorizada e desesperada para não ser deixada para trás, finalmente promete se comportar. Depois de escapar, Rudy cura completamente seus ferimentos e a ajuda a correr. Eles voltam para Roa, e Ares começa a confiar nele. Percebendo que a magia não é apenas legal, ela pode salvar vidas. Mas no momento em que chegam, Ares é sequestrada novamente pelo mesmo grupo. Rudy os persegue imediatamente. Ele usa a magia da terra para bloquear a rota de fuga dos bandidos. Um deles ameaça matar Ares com uma espada. O criado de Philip, aquele que escutou, intervém e secretamente oferece dinheiro a Rudy, dizendo que pagará o suficiente para cobrir suas mensalidades escolares se Rudy deixar Ares morrer. Rudy finge considerar, e os bandidos entendem mal, pensando que Rudy está se juntando a eles. Então Rudy dispara um enorme feitiço para o céu, criando uma explosão de fogos de artifício para sinalizar seu ataque. Ares fica chocada que Rudy escolheu protegê-la. Ele avança e ataca com poderosa magia da terra, libertando-a do aperto do criminoso. Mas os bandidos não são fracos. Eles contra-atacam e quase matam Rudy. Quando Rudy imobiliza um inimigo e prepara um feitiço de fogo finalizador, uma espada de repente voa em sua direção. Rudy sabe que não pode desviar. No último segundo, Gislan aparece e corta a lâmina em pedaços. Ela avança como uma tempestade, massacrando os criminosos sem esforço. Ela também captura o criado de Philip, que fica aterrorizado ao perceber que irritou Gislan, a rainha da espada. De volta à mansão, a verdade vem à tona. O criado de Philip foi o mentor por trás de todo o incidente. Gislan o arrasta para enfrentar Ares, que, traumatizada por tudo, está tremendo de raiva e medo. Rudy sente que falhou porque seu plano deu terrivelmente errado e ele decide deixar a mansão. Mas Ares o impede, finalmente aceitando-o como seu tutor. Ela até o deixa chamá-la pelo primeiro nome. Rudy permanece aliviado e muito feliz.
No dia seguinte, Philip elogia Rudy por ter salvado Ares e o informa que ele agora é oficialmente um nobre também. Hilda, a mãe de Ares, cumprimenta Rudy, e ele imediatamente olha para o peito dela antes de desviar o olhar rapidamente, um pouco envergonhado. Logo depois, o pai de Philip, Soros, entra para conhecer Rudy. Ele fica chocado ao ver Rudy tão educado, completamente diferente de Paul. Soros então pergunta como Rudy conseguiu salvar Ares. Rudy mente e diz que Ghislaine a resgatou. Soros percebe que Philip tentou dar o crédito a Rudy e fica tão furioso que soca o próprio filho. Rudy também entende perfeitamente por que Ares é tão forte. O avô dela é basicamente uma verdadeira fera em forma humana. Soros ordena a Ares que peça educadamente a Rudy por aulas de magia. Ela tenta, fazendo uma pose estranha e desajeitada. Rudy fica confuso, mas Soros irradia de orgulho. Na manhã seguinte, Rudy e Ares treinam esgrima com Ghislaine. Nas tardes, Rudy ensina a ambos leitura, matemática e magia. Ares frequentemente se frustra e causa desastres, uma vez que ela até ateou fogo em algo. E Rudy teve que apagar o fogo instantaneamente. Ela também foge constantemente sempre que chega a hora de aprender a escrever. Uma vez, Rudy tenta acordá-la e, brincando, pensa em roubar a roupa íntima dela para assustá-la e fazê-la acordar, mas Ares acorda, vê o que ele está fazendo e o espanca quase até a morte. Mais tarde, Rudy chora para Ghislaine, pedindo conselhos sobre como motivar Ares. Ghislaine conta a Ares uma história de sua própria vida como aventureira. Ela descreve como não conseguia contar dinheiro, acabava constantemente sem um tostão, e uma vez teve que comer fezes de monstro porque não podia pagar por comida. Rudy fica horrorizado, mas a história choca Ares o suficiente para que ela leve suas aulas a sério. Na manhã seguinte, Rudy continuou as aulas de Ares, focando principalmente em leitura e escrita. Mas algo parecia estranho. Ares estava agindo de forma estranhamente tensa e irritada sem motivo aparente. Depois de alguns minutos, ela de repente explodiu com ele. Foi então que Rudy percebeu que havia esquecido completamente de agendar um intervalo no tempo de estudo deles. Na manhã seguinte, Rudy sugere que eles tirem um dia inteiro de folga dos estudos. Ares se ilumina imediatamente, ela está emocionada por finalmente ter um descanso. Então os três, Rudy, Ghislaine e Ares, decidem ir ao mercado da cidade para explorar. Enquanto caminham pelas barracas movimentadas, Rudy começa a anotar os preços de diferentes itens. Ele explica tanto a Ghislaine quanto a Ares que comparar preços é muito importante se você quiser comprar e revender coisas de forma inteligente. Ele até aproveita o momento para fazer um pequeno teste de matemática básica com eles. Ghislaine melhorou muito na aritmética, mas Ares ainda está completamente perdida. Enquanto navega, Rudy encontra um livro que ele realmente deseja, mas não tem dinheiro para comprá-lo. Ares tenta oferecer o dinheiro de seu avô para comprá-lo para ele, mas Rudy recusa imediatamente, dizendo a ela que a riqueza de seu avô não é a mesma que a dela. Ele insiste que ela precisa ter seu próprio dinheiro se quiser comprar algo para alguém. Rudy até diz que vai conversar com Philip sobre dar a ela uma mesada mensal, talvez uma moeda de prata. Ouvir isso deixa Ares inacreditavelmente feliz. No caminho para casa, Rudy olha para cima e nota uma enorme fortaleza flutuante no céu. Ele fica atordoado, é a primeira vez que vê algo assim. Ghislaine explica que pertence ao rei dragão blindado Perúdius, um dos 3 heróis lendários que derrotaram o Lorde Demônio Laplace. Rudy se lembra de ter ouvido essa mesma história muitas vezes. Tanto Paul quanto Roxy costumavam contar a ele o conto exato quando ele era mais jovem. O boato diz que Perúdius ainda está vivo dentro daquela enorme fortaleza. Rudy fica animado e secretamente deseja que um dia ele consiga chegar perto o suficiente para vê-la de perto. Mais tarde, Ares compra para Rudy um frasco que ele estava de olho antes, mas ela quase perde a cabeça quando descobre que o frasco contém um afrodisíaco. Rudy tem que explicar que não sabia quando o pegou. Com o passar dos meses, Ares melhora dramaticamente na esgrima, enquanto Rudy permanece mais ou menos o mesmo. Uma noite, uma serva chamada Edna visita o quarto de Rudy pedindo ajuda. O 10º aniversário de Ares está chegando, e ela deverá apresentar uma dança na frente de convidados importantes. O problema é que Ares não sabe dançar absolutamente nada. Edna precisa que Rudy libere a agenda de Ares para que ela possa praticar adequadamente. Rudy concorda, honestamente ele também está feliz em ter um pequeno descanso para si mesmo. Durante seu tempo livre recém-descoberto, Rudy vai à biblioteca e decide que é hora de aprender novas línguas. A língua do povo fera, a língua demoníaca e a língua da tribo da batalha. Alguns dias depois, Edna retorna para reclamar que Ares se recusa a prestar atenção durante as aulas de dança. Rudy vai procurá-la e descobre Ares emburrada como de costume. Ela o soca antes mesmo de ouvi-lo, mas, eventualmente, ela admite que é péssima em dançar e sente que estão forçando-a a fazer algo que ela simplesmente não consegue. Rudy a encoraja, explicando que ninguém começa bom em algo, ela só precisa se esforçar constantemente. Ares pensa sobre isso e então, finalmente, Rudy até fica para praticar com ela, atuando como seu parceiro de dança. Ao mesmo tempo, ele continua estudando suas línguas estrangeiras e envia uma carta para Roxy pedindo ajuda. Roxy eventualmente responde com um livro didático de língua demoníaca manuscrito que ela fez especialmente para ele.
Após semanas de luta, Ares finalmente aprende o básico da dança. Quando seu aniversário chega, toda a casa e seus convidados se reúnem para assistir a sua apresentação. Um jovem nobre convida Ares para a primeira dança. As coisas começam bem, mas o garoto não consegue acompanhar o ritmo dela, e toda a apresentação desmorona. As pessoas começam a sussurrar sobre Ares ser ruim na dança. Vendo-a à beira de desabar, Rude dá um passo à frente. Ele pega a mão dela e diz para ela dançar exatamente como eles praticaram. Ares está nervosa porque seu pai e seu avô estão na plateia. Rude diz a ela para fechar os olhos e confiar em seus sinais. Com Rude liderando, a dança dele se torna suave, confiante e linda, tão boa que toda a multidão irrompe em aplausos. Philip fica maravilhado com a forma como Rude salvou Ares de um constrangimento total. Naquela noite, Rude presenteia tanto Gislan quanto Ares com uma varinha mágica. Gislan então dá a Ares uma herança de família dela, um anel que afasta lobos malignos enquanto ela dorme. Mais tarde, Rude esbarra em Soros, que acabara de se divertir no porão. Ele chama Rude e aponta para o céu, onde um objeto esférico gigante é fracamente visível, quase como um planeta distante. Rude pergunta o que é, mas Soros não tem a menor ideia e diz que é melhor não se intrometer em mistérios estranhos. 2 anos se passam após o aniversário de Ares. Ela se torna um monstro com a espada, tão forte que consegue se igualar a Gislan. Rude descobre que a família Greyhat tem 4 ramos principais, e tanto Philip quanto Paul pertencem a linhas diferentes. Rumores dizem que as tensões políticas estão aumentando, e algumas pessoas querem substituir o atual chefe da família. Como Rude pertence à linha de Paul, ele é tecnicamente um nobre sob a proteção do ramo de Philip. Isso significa que ele não pode ter uma grande celebração de aniversário, pois atrairia olhares políticos indesejados. Ainda assim, as criadas planejam uma pequena festa de aniversário secreta para ele. Rude ouve tudo, mas finge não saber de nada. No seu 10º aniversário, Gislan o mantém em seu quarto enquanto os preparativos são feitos. Quando ele finalmente entra no salão, todos gritam "Feliz aniversário!". Rude age surpreso, e até se força a chorar para vender o momento. A família não pôde vir devido a problemas com monstros perto de sua região. Durante a festa, Hilda casualmente sugere que Rude deveria se casar com Ares. Ela é arrastada para fora do salão antes que possa se envergonhar ainda mais. Ares presenteia Rude com um cajado caro como seu presente e Rude o valoriza profundamente. Mais tarde naquela noite, Philip conta a Rude a verdade. Ares tem 2 irmãos, mas eles vivem na capital. É por isso que Hilda costumava ignorar Rude. Ela estava chateada porque seus próprios filhos não estavam por perto, mas o filho de outra pessoa estava vivendo confortavelmente em sua casa. Philip então faz uma oferta ousada. Ele pede a Rude para ajudá-lo a se tornar o chefe da família Boreas. Rude recusa imediatamente, ele não quer ter nada a ver com jogos de poder político. Philip até tenta suborná-lo oferecendo a mão de Ares em casamento um dia, mas Rude ainda assim recusa. Quando Rude voltou para seu quarto naquela noite, ele ficou atordoado ao encontrar Ares sentada em sua cama, esperando por ele. Ela explicou que pensou que ele poderia estar se sentindo sozinho, e queria fazer-lhe companhia. Ao ouvir isso, a imaginação de Rude instantaneamente enlouqueceu, sua mente começou a viajar para uma terra de fantasia com todo tipo de pensamentos ridículos sobre Isekai Rhys. Mas a realidade o atingiu um momento depois. Nada disso realmente aconteceu. Ele simplesmente havia se desligado e imaginado tudo em sua cabeça. Na verdade, Rude era apenas um jovem adolescente confuso, ansiando por afeto, e Ares estava apenas nervosa porque nunca havia feito algo assim antes. Tentando agir de forma suave, Rude se aproximou, pensando que ela queria intimidade. Ares sentiu sua súbita mudança de humor e ficou tensa. O quarto se encheu de um silêncio constrangedor. Quando Rude estendeu a mão, interpretando mal a situação, Ares entrou em pânico e instantaneamente o atingiu com sua força avassaladora, de gorila, deixando-o inconsciente. Quando Rude acordou mais tarde, ele estava devastado. Ele havia genuinamente entendido tudo errado. Ele pensou que Ares só queria ser gentil, não esperando que ele agisse de forma estranha. Sentindo-se culpado, ele decidiu pedir desculpas. Mais tarde, Rude se aproximou de Ares, preparado para o pior. Mas ela não estava brava. Ela disse a ele calmamente que simplesmente não estava pronta para nada de adulto, e não queria que as coisas ficassem estranhas entre eles. Ela disse que talvez quando fossem mais velhos, por volta dos 15 anos, eles poderiam revisitar o tópico quando ambos estivessem mais maduros. Rude ficou aliviado, feliz por ela não estar chateada e ainda mais animado, sabendo que o vínculo deles não estava quebrado. Ele celebrou em sua mente, pelo menos ela ainda confiava nele. Mas ao mesmo tempo, ele se lembrou de Sylph, sua amiga de infância, e da promessa que havia feito a ela. Enquanto isso, de volta à casa da família de Rude, Sylph frequentemente visitava. Ela sempre brincava alegremente com as irmãs mais novas de Rude, e queria dar a Rude um colar feito à mão representando sua família. Ela até perguntou que presente Lilia estava planejando para ele. Aisha puxou Sylph para brincar com ela, e a garota se sentiu orgulhosa por ser tratada como uma irmã mais velha pelas 2 meninas mais novas. Zenith e Lilia observavam felizes. Elas adoravam como Sylph era gentil e como ela lidava com os valentões locais sem a ajuda de Rude. Mais tarde naquela noite, Zenith tentou provocar sua filha mais nova, mas a criança caiu em prantos.
Paul chegou em casa naquele exato momento e notou as nuvens de tempestade ameaçadoras se formando acima. Em outro lugar, Roxy estava exausta, ensinando seu aluno problemático. Ela também olhou para cima e notou as mesmas estranhas nuvens de tempestade se acumulando no céu. Longe, no pico de uma montanha, um homem misterioso permaneceu imóvel enquanto um dragão enorme o atacava, rugindo com um hálito de fogo. O homem misterioso simplesmente o encarou de volta, e o dragão congelou de medo, sua aura sozinha era avassaladora. Até ele ficou surpreso com as nuvens anormais acima. Ao mesmo tempo, uma mulher com olhos afiados, Kishirika, que afirmava ser a grande imperatriz do mundo demoníaco, também notou isso. Enquanto isso, nas profundezas do Palácio de Laplace, o Lorde Demônio sentiu a perturbação e enviou um de seus servos para eliminar a ameaça desconhecida. De volta à rua, Rudy e seus amigos brincavam lá fora. Rudy queria testar sua nova varinha e começou a carregar seu feitiço mais forte. Mas algo parecia errado, então ele parou no meio do caminho. Gislan ativou seu olho de fera, avistando um ataque iminente. Do nada, eles foram atingidos. Gislan os defendeu ferozmente, confrontando um dos servos de Perúdios. Ao perceber que era um mal-entendido, os dois lados recuaram. Rudy ficou confuso sobre o que estava acontecendo no céu. Antes que ele pudesse pensar mais, o objeto flutuante acima deles explodiu de repente. Gislan tentou alcançar as crianças, mas ela não foi rápida o suficiente. Rudy se virou para escapar, mas correu de volta para proteger Eris. Tudo de repente ficou escuro. Rudy se viu em seu antigo corpo terrestre novamente. Ele entrou em pânico pensando que toda a sua nova vida tinha sido um sonho. Então um ser estranho apareceu, o Deus Homem. Rudy descobriu que seu corpo terrestre gordo era apenas sua forma mental. O Deus Homem explicou que Rudy não havia morrido. Ele tinha sido teleportado por um enorme desastre de mana para o continente demoníaco. Continente. A princípio, Rudy recusou qualquer conselho, com medo de ser enganado. Mas quando o Deus Homem o avisou que o continente demoníaco era extremamente perigoso e que ele morreria sem ajuda, Rudy finalmente concordou em ouvir. Momentos depois, Rudy acordou em seu corpo real. Tudo o que o Deus Homem disse era verdade. Ele e Eris haviam caído em uma terra desconhecida. Um guerreiro Supar de aparência aterrorizante estava parado na frente deles. Rudy ficou assustado a princípio, mas forçou-se a falar calmamente usando a língua demoníaca. Surpreendentemente, o homem Supar era gentil. Ele explicou que viu duas crianças caindo do céu e presumiu que eram humanos frágeis. Então ele acendeu uma fogueira e os manteve seguros. Rudy perguntou sobre Gislan, mas o homem não a tinha visto. O guerreiro Supar se apresentou como Rudyard, e Rudy apresentou a si mesmo e a Eris. Rudyard concordou em escoltá-los através do continente demoníaco até o continente central. Eris acordou e imediatamente gritou de medo, mas Rudyard não se importou. Ele estava acostumado com as pessoas temendo sua raça. Rudy a acalmou lentamente e explicou tudo. Na manhã seguinte, os três começaram sua jornada. Rudyard destruiu qualquer monstro que se aproximasse deles. Ele também explicou que o cristal em sua testa age como um terceiro olho, permitindo-lhe sentir os inimigos antes que eles cheguem perto. Eventualmente, eles chegaram a uma aldeia pertencente à tribo Migurd. O guarda do portão recusou-se a deixar as crianças humanas entrarem, mas Rudyard o pressionou até que ele chamasse o chefe. Quando o chefe da aldeia chegou, ele ficou chocado que Rudy pudesse falar a língua demoníaca. Um aldeão reconheceu o pingente que Rudy usava e perguntou onde ele o conseguiu. Rudy disse que era um presente de sua mestra Roxy. O aldeão gritou que Roxy era sua filha e que esta aldeia era seu local de nascimento. O trio foi calorosamente recebido e cuidado. Naquela noite, o chefe perguntou como eles planejavam voltar para casa, e Rudyard prometeu escoltá-los até o continente central. Mais tarde naquela noite, Rudyard contou a Rudy a verdade sobre a reputação arruinada da tribo Supart. Laplace havia manipulado os Supars, dando-lhes lanças amaldiçoadas, levando-os à loucura e fazendo-os matar tanto inimigos quanto suas próprias famílias. O próprio filho de Rudyard morreu, salvando-o da maldição. Desde então, Rudyard havia vagado sozinho por mais de 400 anos, tentando restaurar o nome de sua tribo. Rudy sentiu simpatia e prometeu ajudá-lo da maneira que pudesse. Na manhã seguinte, Rudy conheceu a mãe de Roxy antes de partirem. Antes de partir, os aldeões presentearam Eris com uma espada, e ela se curvou agradecida enquanto eles partiam em sua difícil jornada. Depois de deixar a aldeia, o grupo continuou sua longa jornada pelo continente demoníaco. Rudy estava determinado a ajudar Rudyard a restaurar a reputação de sua tribo, e Rudyard, em troca, estava igualmente comprometido a escoltar Rudy e Eris em segurança de volta à sua terra natal. Durante os dias seguintes, Eris testou sua nova espada com uma empolgação transbordante. Ela derrotou grupos de lobos demoníacos sem esforço antes mesmo que Rudy tivesse a chance de se juntar à luta. Rudy reclamou brincando que ela poderia pelo menos deixar um monstro para ele, mas ela já havia fatiado todos eles. Naquela noite, Eris admitiu feliz que sempre sonhou em viajar e lutar assim. Rudy estava feliz por ela, mas no fundo, ele sentia falta da comida japonesa simples, especialmente arroz e carne grelhada. Na manhã seguinte, eles chegaram a uma cidade demoníaca chamada Hikorisu. Rudy ficou maravilhado com a variedade de tribos demoníacas vivendo juntas, e Eris estava igualmente fascinada.
Rudyard explicou que o continente demoníaco tinha inúmeras raças e clãs, todos com suas próprias tradições. O único problema era que o próprio Rudyard, conhecido como Dead End, era infame. Sua presença poderia causar pânico, a menos que encontrassem uma maneira de disfarçá-lo. Rudy elaborou um plano inteligente, conseguindo contrabandear Rudyard para a cidade sem que ninguém o reconhecesse. No momento em que Ares entrou, ela ficou encantada com o belo mercado e a atmosfera animada. A próxima ideia de Rudy foi registrá-los na Guilda dos Aventureiros para que pudessem ganhar dinheiro. Ele e Ares até se vestiram como punks para criar uma aura intimidadora, mas ninguém ficou com medo. O plano falhou completamente, e Rudy teve que chamar Rudyard para dentro. Rudy o apresentou dramaticamente como o lendário Dead End, e ninguém acreditou nele. Os aventureiros riram, pensando que Rudy estava apenas fingindo. Rudy secretamente celebrou que seu plano estava funcionando. Com o cabelo de Rudyard tingido de azul, ninguém suspeitou que ele fosse um Super. O trio registrou oficialmente sua equipe como Dead End. Ares estava emocionada por finalmente caçar monstros, mas ela não conseguia ler os avisos em língua demoníaca no quadro de missões. Rudy escolheu uma missão de Rank C, mas outros aventureiros o zombaram por escolher um trabalho muito difícil para crianças. Rudy ignorou os insultos e saiu com sua equipe. Um aventureiro demônio parecido com um sapo tentou provocar Rudyard, mas um único olhar para a aura de Rudyard o fez congelar no lugar. Lá fora, Ares reclamou que queria matar dragões gigantes, não lidar com pequenas tarefas. Rudy disse a ela para relaxar e aproveitar o fato de que ninguém reconhecia a verdadeira identidade de Rudyard. Naquela noite, Ares avistou luzes azuis brilhando no céu, completamente hipnotizada. Quando Rudy reservou um quarto para os três, um grupo de garotos demônios se aproximou de Ares, tentando falar com ela. Ela os ignorou, e quando um deles agarrou seu casaco, ela instantaneamente o socou, furiosa por terem arruinado sua roupa nova. Rudy correu para impedi-la de causar mais danos, curou o garoto e pediu desculpas em nome dela. Os garotos admitiram que só queriam convidar Rudy e Ares para se juntarem à equipe de aventureiros deles. Rudy recusou educadamente, dizendo-lhes que já tinha seu próprio grupo. Mais tarde, Rudy prometeu a Ares que consertaria seu casaco rasgado e a animou com sucesso. Ele também queria encontrar uma missão confiável para ganhar dinheiro para comida. Naquela noite, ele viu o Deus Homem novamente em seus sonhos. Como de costume, Rudy estava desconfiado e impaciente por estar em seu antigo corpo terrestre. O Deus Homem disse a ele para pegar uma missão envolvendo um gatinho desaparecido e deu a Rudy outra dica enigmática. Rudy acordou e viu Ares olhando preocupada para o céu. Ela estava ansiosa sobre se eles voltariam para casa e sentia falta de sua família. Rudy a tranquilizou, dizendo que eles conseguiriam voltar, e sua confiança a acalmou. No dia seguinte, eles começaram a procurar o gatinho perdido. Usando seu terceiro olho, Rudyard detectou sua aura e os levou a uma caverna. Ares reclamou do cheiro, mas eles seguiram em frente. Rudy logo percebeu que o gatinho era na verdade um puma mágico totalmente crescido. Ele brincou que preferia Nike a puma, mas eles não tiveram escolha a não ser continuar. Lá dentro, eles ouviram bandidos demônios conversando. Rudy entrou em ação e os três heróis facilmente capturaram os criminosos com uma combinação de feitiços e golpes de espada. Rudy tentou questionar um deles, mas levou um chute no estômago. Rudyard ficou furioso, ele não suportava que alguém machucasse uma criança. Rudy o parou rapidamente, explicando que usar força excessiva não ajudaria a consertar a reputação da tribo Spart. Ares apoiou Rudy, repreendendo Rudyard por agir de forma imprudente. Os criminosos eventualmente admitiram que sequestravam animais para lucro. Rudyard queria eliminá-los, mas Rudy o impediu novamente, propondo uma solução diferente. Rudy sugeriu recrutar os dois criminosos para o grupo deles temporariamente. Eles poderiam ajudar a pegar missões mais difíceis, e isso também reduziria a hostilidade entre humanos e Supards. Rudyard não gostou da ideia, mas Rudy argumentou que isso melhoraria a renda deles e a reputação de Rudyard. Ares repreendeu os dois até que Rudyard cedesse. Eles se juntaram aos garotos aventureiros e logo foram promovidos ao Rank C. Rudy trocou a nova missão de alto rank por uma mais fraca, mas um demônio snob com rosto de cavalo zombou deles, alegando que não sobreviveriam por muito tempo. Ele se afastou, todo pomposo, como um vilão de uma peça de comédia. Enquanto isso, Rox encontrou um mural memorial com os nomes de todos os que se perderam na recente catástrofe de Mana. Ela ficou bastante aliviada ao constatar que a família de Rudy estava em segurança. Ela também encontrou a carta de Paul e conheceu dois aventureiros que costumavam viajar junto com ele. No dia seguinte, a equipe de Rudy aceitou uma missão de caça a monstros. Ares estava super animada para fatiar alguma coisa, então eles seguiram para uma floresta bem assustadora. Logo, eles encontraram os mesmos três garotos demônios lutando com um gigantesco javali demônio. Rudy percebeu que ambas as partes haviam aceitado a mesma missão. Ele não queria nenhuma discussão, então sugeriu que os garotos resolvessem a situação sozinhos. Rudyard, no entanto, estava preocupado, pois eles estavam claramente em desvantagem. Rudy concordou em ajudar, mas insistiu que só interviriam quando os garotos estivessem em perigo de verdade. Enquanto seguiam os garotos mais fundo na floresta, aranhas monstruosas os emboscaram de repente. As crianças correram, completamente aterrorizadas. Rudy hesitou no início, esperando pelo momento perfeito para poder salvá-los. Mas então, um dos garotos ficou gravemente ferido, sangrando bastante. Rudyard e Ares avançaram imediatamente
sem pensar duas vezes. Eles desviou de uma cobra gigante e a derrubou com um golpe rápido e certeiro. Ruijerd abriu caminho entre os monstros com uma velocidade simplesmente inigualável. Após a batalha, Ruijerd perguntou a Rude por que ele o havia impedido antes. Rude hesitou, sentindo-se envergonhado por sua estratégia de combate. Ruijerd o repreendeu duramente. Se Rude não o tivesse parado, a criança não teria se ferido. Um dos garotos se adiantou, pedindo para que os dois parassem de discutir imediatamente. Eles conheciam muito bem os riscos de se aventurar. Ruijerd pediu desculpas por tratar Rude como uma criança indefesa. Após escoltar os garotos para um local seguro, Rude sentiu-se envergonhado de seu plano egoísta. De repente, eles ouviram sons de luta bem ali por perto. Correndo para o local, eles encontraram aventureiros feridos e uma enorme cobra-gancho de sangue. A cobra estava tentando engolir um javali selvagem inteiro. Rude perguntou se todos estavam prontos e então disparou um feitiço poderoso. Ruijerd se fortaleceu com uma velocidade incrível e perfurou a cobra. Ares tentou atacar, mas errou o alvo. Rude continuou com um feitiço explosivo de grande impacto. No último instante, Ruijerd imobilizou a cobra, dando a Ares uma chance perfeita para finalizar a fera. Juntos eles conseguiram eliminá-la por completo. De volta à cidade, o demônio cavalo zombou do grupo de Rude mais uma vez. Ele havia descoberto o truque secreto de Rude de trocar missões e ameaçou denunciá-lo à guilda, a menos que Rude o pagasse. Rude entrou em pânico, mas se recusou a deixar o medo paralisá-lo. Pensando rápido, ele preparou um feitiço em segredo. Ruijerd sentiu que havia problemas e interveio imediatamente. Antes que Rude pudesse conjurar qualquer coisa, Ruijerd revelou sua verdadeira identidade. O demônio cavalo desmaiou de terror, e a multidão se dispersou instantaneamente. Ruijerd o avisou para não denunciá-los de forma alguma. Momentos depois, guardas da cidade chegaram para prender Ruijerd, forçando-o a fugir rapidamente. Os três garotos demônios também estavam com muito medo. Rude perguntou por que eles estavam tão assustados. Ruijerd os havia salvado, mas eles estavam sendo influenciados por boatos e rumores. Ruijerd se escondeu fora da cidade, perto de uma grande rocha. Rude e Ares o encontraram ali. Rude pediu desculpas por suas ideias tão imprudentes. Ruijerd aceitou o pedido de desculpas, dizendo que entendia que Rude só queria ajudá-lo de verdade. Ele também agradeceu a Rude por arriscar a própria vida para proteger alguém que era importante para ele. Os dois apertaram as mãos e o laço entre eles ficou mais forte do que nunca. Ares apareceu momentos depois, recusando-se a ser deixada para trás de jeito nenhum. Na manhã seguinte, Ruijerd tentou encontrar um barbeiro, mas acabou raspando a cabeça inteira. Rude riu ao encontrar um protetor de testa estilo ninja, brincando que Ruijerd agora era oficialmente um shinobi de verdade. Ares provocou, dizendo que ela não era inútil como, e Ruijerd concordou com um aceno de cabeça. À tarde, eles retomaram sua longa jornada, seguindo em direção à próxima cidade, apenas para Rude se meter em apuros por espiar acidentalmente o vestiário de Ares, ganhando um soco muito bem merecido. Alguns dias depois, Ares ficou super animada porque viu o oceano pela primeira vez em sua vida. Ela imediatamente quis pular e nadar, mas Ruijerd a impediu de fazer isso. Ele explicou que o oceano estava repleto de monstros marinhos perigosos, então nadar não era seguro de forma alguma. Eles continuaram sua jornada e chegaram a uma grande cidade portuária. Ao mesmo tempo, Roxy e seu grupo também chegaram lá, na mesma cidade. O grupo de Rude caminhava atrás deles, sem sequer perceber a situação. Rude ouviu uma voz que lhe parecia familiar, mas alguém começou a falar com ele. Então ele não verificou quem era. A essa altura, Ares e Ruijerd já haviam se tornado bastante famosos durante a viagem, e as pessoas lhes deram apelidos bem legais. Mas Rude não ganhou nenhum apelido legal, o que o deixou um pouco triste e desanimado. Quando verificaram o preço de uma viagem de barco, descobriram que era muito caro. Eles não podiam pagar passagens para 3 pessoas, de forma alguma. Rude sentou-se para almoçar, pensando intensamente em como resolver aquele problema de dinheiro. Ares entendeu errado e pensou que Rude queria deixar Ruijerd para trás, mas Rude disse que jamais o abandonaria. Rude não sabia mais o que fazer e pensou que talvez devesse vender seu precioso cajado mágico para conseguir algum dinheiro. Ruijerd se sentiu mal e pediu desculpas, pensando que estava sendo um fardo para Rude. Mais tarde naquela noite, Rude encontrou o Deus Homem novamente em seus sonhos. O Deus Homem pediu desculpas por ter causado problemas da última vez, mas disse que gostava de ver Rude e Ruijerd consertarem as coisas. Então ele deu a Rude uma dica bastante estranha. Amanhã, compre comida de um vendedor de rua. Ele não explicou o motivo. Na manhã seguinte, Ares treinou com Ruijerd. Como ambos estavam distraídos pensando em sua situação, Ares realmente venceu Ruijerd em uma luta de treino pela primeira vez. Ela comemorou alegremente, sentindo-se orgulhosa de seu progresso. Rude caminhou pela cidade tentando entender por que o Deus Homem o mandou visitar uma barraca de comida. Ele comprou um pouco de comida e então viu uma garotinha caída na rua, parecendo muito fraca e debilitada. Rude deu sua comida a ela e ela a comeu rapidamente, com muita fome. Então ela de repente se apresentou de forma dramática como Kishirika, a grande imperatriz do mundo demoníaco. Rude pensou que ela era apenas uma criança estranha fingindo, mas ainda assim a tratou com muita educação. Ela gostou bastante disso. Ela o analisou com seus olhos estranhos e fez comentários provocadores. Então disse a ele que poderia conceder-lhe um desejo. Rude, brincando, pediu dinheiro, mas ela disse que estava completamente sem um tostão. Em vez disso, ela lhe ofereceu um olho demoníaco. Rude pensou que ela estava brincando, mas ela de repente agarrou seu rosto e substituiu um de seus olhos por um olho demoníaco. Rude sentiu uma forte dor de cabeça, mas percebeu que era real. Ele agora tinha o olho da previsão, que o permite ver um pouco do futuro.
No caminho de volta, Rudy esbarrou em um homem bastante rude. Com seu novo olho demoníaco, Rudy de repente teve uma visão de algo caindo sobre o homem. Rudy usou magia de vento para protegê-lo, e o homem pediu desculpas. Naquela noite, Rudyard explicou que Kishirika era, na verdade, uma poderosa governante demônio. Rudy ficou chocado, pois havia pensado que ela era apenas uma criança estranha. Rudy ficou em seu quarto por uma semana, praticando seu olho demoníaco até conseguir controlá-lo. Após o treinamento, ele finalmente conseguiu prever movimentos, como ver o futuro. Quando ele testou isso lutando contra Ares, ele desviou de todos os ataques dela com facilidade e venceu a partida. Ares tentou enganá-lo depois, mas ele já havia previsto tudo. Rudyard elogiou Rudy, dizendo que ele estava se tornando um guerreiro muito forte. Sentindo-se confiante, Rudy desafiou Rudyard, mas Rudyard ainda o derrotou com muita facilidade. Mais tarde naquela noite, Rudy se sentiu mal porque sabia que só havia vencido Ares por causa de seu olho. Não porque ele fosse mais forte de verdade. Ele planejava sair sorrateiramente e vender seu cajado para que pudessem pagar um barco, mas Rudyard o pegou e o impediu de fazer isso. Rudy tentou mentir, mas Rudyard já sabia toda a verdade. Ele disse a Rudy que eles eram uma equipe e deveriam resolver os problemas juntos, não sacrificar coisas importantes sozinho. De repente, Rudyard sentiu alguém se aproximando. Era Galus, o mesmo homem que Rudy havia salvado antes com sua magia. Galus se ofereceu para ajudá-los em agradecimento. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Roxy e seu grupo relaxavam em uma taverna. Elinalise flertava com os homens e bebia tranquilamente. Roxy coletava informações de outros aventureiros ali presentes. Alguém convidou Roxy para se juntar à sua equipe de rank C, mas ela lhes disse que era, na verdade, uma maga de rank A. Eles ficaram chocados ao perceber que ela era a famosa Roxy de rank A. Elinalise a provocou novamente por não se divertir como todo mundo. Mais tarde, Roxy perguntou aos velhos amigos de Paul como ele costumava ser. Eles chamaram Paul de um verdadeiro canalha. Roxy ficou confusa e se perguntou o que Paul havia feito no passado. Eles pesquisaram por dias e aprenderam alguns pedaços de informação. Roxy ouviu rumores sobre um grupo chamado Dead End, mas não sabia que era o grupo de Rudy. Elinalise ouviu que Dead End tinha um membro muito bonito, e Talhand ouviu que a equipe tinha 3 pessoas, mas eles ainda não tinham notícias da família de Paul. Roxy se preocupou, mas seus amigos a lembraram que Zend era uma ex-aventureira de rank S e extremamente forte. No dia seguinte, Roxy viu algumas crianças brincando na praia e se perguntou o quanto Rudy havia crescido. Então ela viu 2 pessoas treinando. Um deles era Rudyard. Ela entrou em pânico e correu antes de conseguir ligar os pontos. Ela voltou para sua pousada e acidentalmente flagrou Elinalise, sendo muito paqueradora com vários homens. Sem saber mais o que fazer, Roxy atacou a todos com magia de gelo, por puro pânico. Mais tarde ela teve que pagar pelos danos, o que a deixou completamente sem dinheiro. Ela culpou Elinalise, mas Elinalise riu e disse que um dia Roxy entenderia seu gosto por homens. Galus ajudou Rudyard a embarcar primeiro, e no dia seguinte Rudy e Ares também navegaram para a próxima cidade. A viagem de barco não foi nada pacífica de forma alguma. Ares causou problemas o tempo todo, e Rudy continuava preocupado que o navio pudesse afundar como o Titanic. Ele havia imaginado a viagem como algo romântico, mas a realidade o atingiu em cheio quando Ares ficou extremamente enjoada e pensou que ia morrer. Quando finalmente chegaram à próxima cidade, Ares estava completamente exausta e sem forças. Ela pediu a Rudy para ficar com ela e usar magia de cura, mas Rudy disse que precisava encontrar Rudyard primeiro e saiu correndo. Rudy seguiu as direções para um antigo esconderijo de contrabandistas. Um homem lhe mostrou uma entrada secreta subterrânea, onde ele descobriu um lugar sombrio, cheio de contrabandistas jogando cartas e um gigantesco cão mágico trancado em uma jaula. Ele finalmente encontrou Rudyard, que estava planejando salvar um grupo de crianças sequestradas. Rudy não tinha certeza se lutar contra todos os contrabandistas era uma boa ideia, mas Rudyard disse a ele para relaxar e deixá-lo cuidar do resgate. Lutou pelo prédio para libertar as crianças, enquanto Rudy procurava por 5 garotinhas presas separadamente. Quando Rudy as alcançou, elas ficaram com medo dele no início, pensando que ele era um dos criminosos. Ele as acalmou, curou uma garota ferida e as tranquilizou, dizendo que estava ali para ajudar. Logo, um som estranho ecoou pelo esconderijo, e Rudyard chegou, dizendo que a luta havia terminado, mas, infelizmente, nem todos puderam ser salvos. Ele parecia arrasado pelo fracasso da missão. Rudy usou a língua do deus besta para confortá-lo e ajudar a acalmar as crianças resgatadas. Enquanto saíam, uma garota besta gritou com eles por terem esquecido o cão mágico. Rudy não queria deixá-lo para trás, então ele correu de volta rapidamente. Ele atingiu uma poderosa barreira mágica, mas conseguiu quebrá-la com seu feitiço. O cão mágico imediatamente se afeiçoou a ele e o abraçou, mostrando que confiava nele. Então, de repente, um guerreiro besta apareceu e atacou Rudy. Assumindo que ele fazia parte dos contrabandistas, Rudy foi nocauteado e arrastado para longe. Quando Rudy acordou, ele se viu em uma pequena cabana. No início, o lugar parecia confortável, cama macia, quarto limpo, boa comida, quase como umas férias. Mas a verdade era que ele era um prisioneiro esperando por sua punição. Não importava quantas vezes ele explicasse que era inocente, ninguém acreditava nele. Os dias se passaram e o povo besta o ignorava enquanto vivia feliz suas vidas lá fora. Rudy ficou frustrado e começou a duvidar se seus amigos viriam para salvá-lo. 2 dias depois, outro prisioneiro foi jogado na cabana.
Geese. Rudy perguntou por que ele havia sido preso, e Geese disse que foi pego trapaceando e jogando. Geese também disse a Rudy que todos pensavam que Rudy era um criminoso famoso agora. Naquela noite, Rudy tentou convencer Geese a ajudá-lo a escapar dali. Geese recusou no início, mas eventualmente percebeu que Rudy estava falando sério. De repente, Rudy notou que a guarda feminina havia sumido de seu posto. Momentos depois, eles viram as árvores lá fora pegando fogo. Rudy usou uma chave de madeira que ele mesmo fez para destrancar a cabana, e ele e Geese escaparam juntos. Lá fora, a Vila Besta estava sob ataque de bandidos perigosos. Rudy ficou chocado com a destruição e não podia ignorar pessoas inocentes em perigo, mesmo que o tivessem prendido injustamente. Ele pediu a Geese para ajudá-lo a revidar o ataque. Rudy usou magia de água poderosa para apagar os incêndios, quase como um bombeiro de fantasia, e os guerreiros bestas também se juntaram à batalha. Juntos, eles resgataram os aldeões e derrotaram vários bandidos. Mas então Galos apareceu, segurando uma jovem garota como refém. Ele revelou que estava usando Rudy e seus amigos para descobrir a Vila Besta. Seu plano era vender as crianças sequestradas para nobres muito ricos. Ele até pediu a Rudy para se juntar a ele em seu plano. Rudy recusou, o que deixou Galos completamente furioso. Ele jogou a garota pro lado e atacou os guerreiros bestas, derrotando muitos deles com facilidade. Rudy percebeu que Galos não era apenas um contrabandista, ele era um criminoso perigoso e muito conhecido. Rudy estava com medo porque não era bom em combate corpo a corpo como Rudyard. Mas quando a garotinha chorou por ajuda, ele se forçou a agir imediatamente. A besta sagrada apareceu e atacou Galos, dando a Rudy uma chance de revidar o ataque. Rudy atacou com magia e prometeu a Galos que não perderia de jeito nenhum. Galos avançou contra Rudy com movimentos rápidos, mas Rudy usou seus poderes do olho demoníaco para prever os ataques e desviar. Galos então sacou uma adaga e cortou a perna de Rudy. Galos avançou para o golpe final, mas o cão mágico o bloqueou bem a tempo. Usando areia e uma distração, Rudy lançou um de seus mais fortes feitiços de explosão, atingindo Galos e nocauteando-o. Rudy desmaiou por ter usado toda a sua mana disponível. Na manhã seguinte, Rudy acordou cercado por Ares e Rudyard. Ares ficou aliviada por ele estar vivo e disse que ele havia derrotado um guerreiro classificado como Santo do Norte, o que era uma enorme conquista. Geese pediu desculpas por ter entendido mal Rudy, e os guerreiros bestas aprenderam a verdade, que Rudy era um herói e não um criminoso. Ares explicou tudo o que aconteceu enquanto Rudy estava inconsciente. Rudyard também ajudou a defender a vila, e Ares protegeu as crianças mais novas, até mesmo fazendo novos amigos entre elas. Mas as notícias não eram todas boas, infelizmente. Ares soube que seu avô Soros havia sido condenado à morte porque falhou em responder adequadamente ao desastre de mana. A família real o culpou e ele desejou felicidade a Ares e Rudy, caso estivessem vivos em algum lugar. Nos dias seguintes, Rudy relaxou na vila, mas quase se meteu em problemas novamente quando espiou acidentalmente perto da área de banho das garotas. A besta sagrada sentiu seu constrangimento e o assustou, fazendo-o fugir. Mais tarde, Rudy observou Ares rir com suas novas amigas e se sentiu muito feliz. Ela até lhes ensinou a língua humana, o que deixou Rudy orgulhoso de que sua aluna problemática havia se tornado uma professora. Durante o jantar, Geese agradeceu a Ares por ser gentil com sua filha Tona. Rudy então notou o anel que Ares usava, aquele que era de Ghislaine. Quando ele mencionou Ghislaine, Geese reagiu com muita força. Ele a chamou de uma desgraça que abandonou o clã deles. Ares ficou chateada e correu atrás dele, defendendo Ghislaine, dizendo que ela era corajosa, gentil e sempre a protegia. Ela até chorou um pouco. Rudy a confortou e disse a Geese que Ghislaine havia se tornado alguém admirável. Depois de ouvir isso, Geese se acalmou e perguntou em voz baixa: ela realmente mudou de verdade? Rudy assentiu e confirmou que ela havia se tornado uma pessoa verdadeiramente boa. Na manhã seguinte, Ares pensou em seus últimos momentos com Ghislaine. Ela sentia falta dela e esperava que estivesse segura após o desastre de mana. Nesse exato momento, Tona apareceu, curiosa sobre sua tia. Ares descobriu que Ghislaine era na verdade sua irmã. Ares disse a Tona que Ghislaine era sua professora de espada e que ela era muito gentil, mas Tona disse que seu pai sempre lhe dizia para não se tornar como Ghislaine. Ela também admitiu que odiava a prática de espada porque seu pai ficava bravo sempre que ela faltava ao treino. Ares disse a ela que entendia, pois também odiava estudar, mas ela disse que era grata a Ghislaine por tê-la ajudado a ficar mais forte. Ao ouvir isso, Tona ficou motivada e pediu a Ares para ensiná-la esgrima, assim como Ghislaine fazia. A prima de Tona os avisou que o pai dela ficaria bravo se ela treinasse no estilo de sua tia, mas Ares ainda decidiu mostrar a Tona alguns movimentos básicos de espada. Mais tarde, o pai de Tona observou secretamente o treinamento delas do lado de fora. Nos meses seguintes, Ares ensinou Tona regularmente, e Tona fez um progresso realmente muito bom. Na hora do almoço, Ares riu e brincou com suas novas amigas, mas Tersina parecia triste porque sabia que Ares partiria em breve. Ela desejou que Ares pudesse ficar para sempre, mas Ares explicou que tinha que ir para casa e encontrar sua família. Enquanto isso, Rudy estava brincando com o cão mágico, Lucky, usando bonecos que ele mesmo havia feito. Alguém lhe disse que a besta sagrada estava agindo de forma muito energética. Então Rudy rapidamente parou de brincar antes que as coisas ficassem estranhas e se sentiu envergonhado. Então Tersina disse a Rudy que Ares e Tona estavam discutindo lá fora.
Tona estava chateada porque não queria que Ares fosse embora. Rudy notou que Ares não estava lutando a sério, ela estava se contendo. Após a luta, disse a Tona para pedir desculpas, mas ela se recusou. O pai dela saiu e perguntou o que estava acontecendo ali. Giz então explicou a infância de Ghislaine. Ela era chamada de criança problema porque não gostava de estudar ou praticar. Um dia, um espadachim a levou embora, e ele se arrependeu de não ter se despedido. Ele disse a Tona que ela também se arrependeria se não resolvesse as coisas com Ares. Mais tarde, Rudy perguntou a Ares se ela tinha algo que precisava fazer antes que eles partissem. Ao mesmo tempo, ele ouviu Tona e Tessina sussurrando e levou Luck para passear para lhes dar um pouco de espaço. As garotas se esgueiraram para o quarto de Ares, e Ares as pegou em flagrante. Tona pediu desculpas e disse que queria ser amiga novamente. Ares aceitou, e Tona ficou muito aliviada. Elas até mostraram a Ares bonecas que fizeram de Rudy e Ares. No dia seguinte, o grupo de Rudy se preparou para deixar a vila. O chefe da vila agradeceu a Rudyard por toda a sua ajuda. Atrás de Rudy, as garotas choraram, prometendo ver Ares novamente algum dia. Antes de partirem, Giz pediu a Ares para lutar com ele. Ele queria ver o estilo de espada de Ghislaine através de sua aluna. Ares concordou com o pedido. Luck latiu animadamente enquanto elas começavam. Elas cruzaram espadas, fizeram uma pausa, e então Giz a agradeceu por mostrar-lhe a técnica de sua irmã. Ele disse a ela para visitar novamente algum dia, junto com Ghislaine. Rudy e seus amigos finalmente deixaram a vila. Logo depois, Giz os alcançou e disse que os escoltaria até a cidade de Militium. Ao longo do caminho, Rudy notou que o caminho parecia estranho e Giz começou a lhe contar lendas sobre a terra de Milos. Rudy viu uma pedra estranha, e Giz explicou que era um monumento aos 7 grandes poderes, os lutadores mais fortes do mundo. Rudy acrescentou que quando era jovem ele treinava, esperando se tornar um deles. Depois de muitos dias, eles chegaram à cidade capital de Milas. Giz explorou a cidade com eles e então se despediu de todos. Antes de partir, Ares pediu a ele para ensiná-la a cozinhar algum dia, caso se encontrassem novamente. Rudy ficou chocado, percebendo que ela queria aprender a ser uma boa dona de casa. Giz também disse a Rudy para visitar a Guilda dos Aventureiros na capital. O grupo de Rudy encontrou um lugar para ficar e se estabeleceu por lá. Naquela noite, eles realizaram uma reunião de equipe. Rudy disse que fazia 1 ano e meio desde que começaram sua jornada e sugeriu ficar em Milas por um tempo para ganhar dinheiro. Ele também tinha um novo plano para melhorar a reputação de Rudy. Rudy queria um dia de folga para escrever cartas para suas famílias, mas Ares queria caçar goblins no dia seguinte. Rudy ficou nervoso, então Rudyard prometeu que cuidaria dela. Na manhã seguinte, Rudy escreveu sua carta e se perguntou se seu pai estava preocupado com ele. Então ele viu alguém sendo sequestrado ali. Ele não queria se envolver, porque da última vez que ajudou, acabou sendo preso. Mas a regra do Dead End era ajudar pessoas em apuros, então ele o seguiu. Ele rastreou os sequestradores até uma casa abandonada. Enquanto preparava um plano de resgate, ele de repente encontrou uma calcinha feminina jogada por ali. Ele entrou em pânico e estragou todo o seu plano. Para esconder o rosto, ele usou a calcinha como uma máscara e fingiu ser o guerreiro do Dead End. Ele derrotou vários sequestradores, mas mais inimigos chegaram. Uma garota reconheceu a cueca e percebeu que ele usava as coisas dela, o que deixou a situação bem constrangedora. Ela atacou Rudy, mas ele desviou de tudo com muita agilidade. Então, um homem bêbado apareceu, o chefe do grupo. Rudy sentiu que conhecia aquele sujeito. O homem atacou, e Rudy o bloqueou com magia. Ele continuou desviando, mas o homem era incrivelmente habilidoso. Por fim, o homem cortou a máscara e parou de lutar. Era Paul, o pai de Rudy. Ambos ficaram chocados. Mais tarde à tarde, Rudy olhou de forma um tanto constrangida para uma das companheiras de Paul. Antes que Paul o confrontasse, ele perguntou se Rudy tinha visto a mensagem espalhada pelo mundo sobre a busca por Zenith, Lilia e Aisha. Rudy nem sabia que tal mensagem existia. Rudy começou a explicar tudo o que havia passado em sua jornada. As lutas, as vilas, as amizades, todas as suas experiências. Mas Paul de repente ficou muito bravo. Ele pensou que Rudy estava apenas se divertindo em vez de tentar ajudar com o desastre de mana. Rudy retrucou dizendo que havia lutado muito e estava ocupado protegendo Ares, mas Paul continuou gritando, acusando-o de não se importar com as vítimas. Finalmente, Rudy explodiu e disse que Paul não tinha o direito de lhe dar sermões, já que passava o tempo bebendo com mulheres aleatórias. Paul o socou. Rudy revidou usando seu olho demoníaco e o derrotou. Paul finalmente desabou e admitiu que também estava assustado e desesperado. Ele procurava sua família sem parar, estava solitário, estressado e muito preocupado. Então, uma garotinha apareceu. Era Aisha. Rudy tentou dizer a ela que era seu irmão mais velho, mas ela não o reconheceu. Ela disse para ele parar de intimidar o pai dela. Todos olharam para Rudy como se ele fosse o vilão, então Paul explicou. Rudy não foi o único afetado pelo desastre de mana. Milhares de pessoas estavam desaparecidas ou mortas. Rudy percebeu que nunca havia pensado em procurar as vítimas de forma adequada. Ele sentiu muita vergonha. Também reconheceu o menino sequestrado. Era o mesmo garoto que intimidou Sylphie há muito tempo.
Rudy se sentiu péssimo por ter batido no pai antes e percebeu quanta dor Paul estava carregando. Depois de tirar um cochilo, Rudy pensou em se reconciliar com o pai. Mas então ele se lembrou das palavras duras de Paul e sentiu-se mal, pensando em quantos membros da família ainda estavam desaparecidos. Naquela noite, Auris perguntou a Rudy quem o havia espancado. Rudy disse a ela que havia encontrado seu pai na cidade. Auris ficou furiosa e queria bater em Paul por machucar Rudy, já que ela sabia que Rudy tinha se esforçado tanto só para ver sua família. E Rudy a impediu e disse que, em vez de causar mais problemas, ela deveria tentar confortar Rudy. Auris pensou sobre isso e não soube o que dizer a princípio. No final, ela abraçou Rudy e disse que estaria sempre ao lado dele. Vemos então o que aconteceu com Paul durante o desastre de Mana. Ele foi subitamente teletransportado para um lugar desconhecido com sua filha pequena, Norn. Estava confuso e muito preocupado com sua família. A última coisa que ele se lembrava era daquele estranho objeto no céu. Ele carregou Norn e viajou por semanas, tentando encontrar o caminho de casa. Mas quando finalmente chegou à sua vila, ela havia desaparecido completamente. Depois disso, ele decidiu postar mensagens pelo mundo, pedindo às pessoas que procurassem por Zenith, Lilia, Aisha e os outros. Paul ajudou muitas famílias a se reunirem, mas cada dia sem notícias de sua própria família o deixava mais deprimido. Mesmo assim, ele continuou, pois sabia que Norn dependia dele. Um dia, Giz encontrou Paul bebendo sozinho em uma estalagem e perguntou o que havia de errado. Paul contou-lhe tudo o que aconteceu com Rudy. Gizzy perguntou se Paul estava esperando demais de um garoto de 1 ano de idade. Sim, Rudy era talentoso, mas Gizzy perguntou a Paul se ele teria sobrevivido ao continente demoníaco naquela idade. Paul disse que Rudy tinha Rudyard com ele, então deveria ter ficado tudo bem. Mas Gizzy chamou Paul de um sujeito mole do continente central e explicou o quão realmente difícil era o continente demoníaco. Rudy não teve uma vida fácil lá de jeito nenhum. Paul então perguntou por que Rudy parecia tão alegre se as coisas eram tão difíceis. Gizzy disse que talvez Rudy estivesse agindo com força porque não queria preocupar seu pai inútil e bêbado. Aquilo atingiu Paul em cheio. Gizzy apontou que em vez de ficar feliz por Rudy estar vivo, Paul gritou com ele no momento em que se reencontraram. Paul percebeu que parecia patético. Antes de partir, Gizzy perguntou a Paul: por que você não está apenas feliz que seu filho está vivo? Paul sentiu muita vergonha ao ouvir aquilo. Naquela noite, Paul imaginou Rudy deitado ferido no chão, culpando-o por não tê-lo salvado. Ele finalmente entendeu o conselho de Gizzy e decidiu consertar as coisas. No dia seguinte, Rudy estava sentado na estalagem, parecendo deprimido. Paul entrou e Ares imediatamente ficou brava de novo. Paul se apresentou como o pai de Rudy, e Ares tentou proteger Rudy, mas Rudyard a impediu de atacar. Refletindo, Rudy percebeu que seu pai só queria se desculpar. Rudyard também disse a Paul que ele deveria estar feliz por Rudy estar vivo. Paul concordou que Rudyard parecia um bom homem e o agradeceu por proteger seu filho. Paul começou a se desculpar por seu comportamento do dia anterior, mas Rudy o interrompeu e disse que também estava errado e pediu desculpas. Rudy então contou a Paul sobre seu objetivo atual: ir a todas as cidades afetadas pelo desastre de Mana. Paul disse a ele que muitas dessas cidades haviam desaparecido, mas Rudy disse que queria ir de qualquer maneira. Ele prometeu que assim que sua jornada terminasse, procuraria por Zenith e Lilia. Rudy estava prestes a sair da estalagem quando o dono o parou e disse para ele pelo menos olhar para o rosto de seu pai. Rudy viu a expressão triste e desolada de Paul e sentiu que já havia visto algo parecido antes. Ele se lembrou de sua antiga vida na Terra. Naquela época, ele ficava trancado em seu quarto, jogando com seu único amigo. Um dia, aquele amigo tentou ajudar dizendo que admirava as habilidades de Rudy nos jogos. Rudy o entendeu mal e explodiu com ele. Seu amigo nunca mais o visitou. Rudy se arrependeu disso por muitos anos. Ele decidiu que não queria repetir aquele erro com seu pai. Então Rudy disse a Paul que eles deveriam fingir que a discussão nunca aconteceu e agir como se estivessem se encontrando pela primeira vez. Ele abraçou Paul e disse que estava feliz por terem se reencontrado. Paul chorou e disse que estava feliz por ter encontrado seu filho, deu um abraço e pediu desculpas novamente. Na manhã seguinte, eles brincaram e conversaram confortavelmente como um verdadeiro pai e filho. Ares apareceu, ainda chateada com Paul por ter deixado Rudy triste. Mas Rudyard explicou que tudo havia se resolvido. Paul pediu desculpas de qualquer forma, e Rudyard disse que estava tudo bem, eles haviam resolvido a questão. Rudy curou Ares com magia e então falou sobre seu novo plano. Agora que Paul lhe dera dinheiro, ele queria viajar para o continente central. Ele também contou a Ares a verdade completa sobre sua terra natal, que sua família ainda estava desaparecida e ninguém havia encontrado Gislan ainda. Ares disse que estava pronta para más notícias e as enfrentaria. O dia seguinte, Rudy se despediu de Paul e Norn e seu grupo partiu de Milis. Mais tarde, Paul descobriu que Gizzy foi quem o ajudou a perceber seus erros e o impulsionou a consertar as coisas com Rudy. Nas semanas seguintes, Rudyard foi desafiado por muitos aventureiros que queriam provar que eram os mais fortes. Ele aceitou os desafios e derrotou todos eles, confuso porque todos estavam tão ansiosos para lutar contra ele. Depois de algum tempo, o grupo de Rudy finalmente navegou em direção ao continente central. Ares ficou enjoada novamente e implorou a Rudy para curá-la, mas Rudy também estava enjoado e não conseguia usar magia corretamente.
Rudy estava totalmente bem, apenas sentado calmamente em um canto como se nada estivesse errado. Rudy continuava dizendo que sentia falta de pratos de arroz com carne de porco, o que só fazia Aerith se sentir ainda pior. Ela disse para ele parar de falar sobre comida e tentar se concentrar na cura. Rudy eventualmente decidiu aproveitar a viagem o máximo que podia, e Rudy concordou. Mesmo assim, Rudy não conseguia parar de pensar em sua família desaparecida e esperava que estivessem seguros. Enquanto isso, Roxy estava conversando com um aventureiro demônio com rosto de cavalo. Ela pensou em voltar para sua cidade natal para visitar seus pais. O demônio a elogiou, dizendo que ela havia mudado muito e se tornado mais confiante. Nos últimos 2 anos, Roxy pensou que ele estava apenas sendo gentil, mas ela ainda se sentia feliz e orgulhosa por ser uma maga de alto escalão. Roxy então brincou e perguntou se ele ainda estava intimidando pessoas fracas por dinheiro. Ele balançou a cabeça e disse que havia aprendido uma lição 2 anos atrás com um grupo de 3, o Dead End. Roxy congelou quando ouviu aquele nome e sentiu arrepios, sabendo que era o grupo de Rudy. O demônio cavalo perguntou a Roxy se ela já havia voltado para casa em todo aquele tempo. Ela admitiu que nunca o fez porque acreditava que seus pais não queriam vê-la. Ele disse a ela que, como pai agora, às vezes brigava com seus filhos, mas eles sempre se reconciliavam rapidamente. Ele disse a ela que a família não se importa com coisas como telepatia. Eles só se importam que ela esteja viva e bem. No dia seguinte, Roxy finalmente decidiu visitar sua vila depois de 20 anos. Roxy retornou à sua cidade natal. A vila estava quase a mesma, tranquila e calma. Alguns aldeões tentaram falar com ela por telepatia, mas ela ainda não conseguia responder daquele jeito e se sentiu constrangida. Ela se lembrou de como sempre se sentia deslocada ali. Ela ouviu crianças brincando e sorriu, lembrando-se de sua própria infância. Quando uma das crianças se machucou, Roxy o curou com magia. As crianças a agradeceram, usando telepatia, o que a deixou um pouco triste novamente. Logo, a mãe das crianças apareceu e reconheceu Roxy, querendo conversar, mas Roxy fugiu envergonhada. Eventualmente, ela chegou à casa de seus pais. Sua mãe e seu pai ficaram muito felizes em vê-la. Eles rapidamente entenderam que Roxy nunca gostou da vila, mas estavam apenas felizes por ela estar segura e saudável. Eles usaram telepatia para conversar entre si, o que fez Roxy se sentir um pouco excluída novamente. Mas desta vez ela lidou melhor com a situação. Mais tarde ela tentou ir embora, mas seus pais imploraram para que ela ficasse pelo menos uma noite. Eles perguntaram quando ela visitaria novamente. Roxy disse que talvez nunca voltasse, então sua mãe perguntou se ela poderia vir pelo menos uma vez a cada 2 anos. 0 anos. Roxy respondeu. Talvez uma vez a cada 50 anos. E sua mãe aceitou feliz até isso. Ela viu alguns de seus brinquedos antigos e se lembrou de quando sua mãe secretamente a ensinou a língua humana porque ela não conseguia usar telepatia como os outros. Quando criança, Roxy tentou brincar com as outras crianças, mas não conseguia se comunicar. Então ela chorou e pensou que era inútil. Seus pais estavam muito preocupados com ela naquela época. Ela acabou fugindo da vila anos atrás, pensando que seus pais não queriam uma filha como ela. Mas agora ela entendeu que eles nunca a culparam de forma alguma, eles sempre a amaram. Roxy pediu desculpas por ter partido sem uma palavra. Seus pais a perdoaram, e todos se abraçaram, finalmente sentindo-se como uma verdadeira família novamente. Na manhã seguinte, eles prepararam o café da manhã para ela, e ela comeu feliz a comida de sua mãe depois de tanto tempo. Roxy disse a seus pais que tinha que partir novamente para encontrar seu estudante desaparecido, Rudy. Seu pai então mencionou que Rudy realmente os havia visitado 1 ano atrás. Roxy ficou chocada e feliz em saber que Rudy estava vivo. Eles também lhe disseram que Rudy estava viajando com um guerreiro Superd. Roxy ficou aterrorizada ao ouvir aquilo e desmaiou. Mais tarde, antes de partir, seus pais pediram que ela trouxesse Rudy na próxima vez que os visitasse. Ela prometeu que tentaria. Nos dias seguintes, Roxy ainda não conseguia acreditar que Rudy fazia parte do Dead End. Ela invadiu o quarto de Alinalise, enquanto ela estava ocupada com um homem, e em seu pânico destruiu o quarto novamente com magia e teve que pagar pelo conserto. Mais uma vez, Roxy decidiu ajudar a procurar por Zenith, Lilia e Aisha. Como agora sabia que Rudy estava seguro, seu grupo partiu para a próxima cidade demoníaca para continuar rastreando a família desaparecida de Paul. Uma noite, Rudy teve outro sonho e encontrou o Deus Homem novamente. Rudy reclamou que seus conselhos sempre o arrastavam para situações perigosas. O Deus Homem apenas lhe disse que ele deveria ser grato, pois graças a esses problemas, ele ganhou um olho demoníaco. Rudy então perguntou se o Deus Homem sabia onde estavam seus familiares. O Deus Homem disse que lhe daria uma nova pista. Rudy encontraria sua irmãzinha Aisha no reino de Shirone, mas ele não deveria revelar sua verdadeira identidade a ela lá. Rudy acordou no meio da noite, confuso com tudo o que acabara de ver em seu sonho. E é aqui que este vídeo termina. Se você gostou de assistir a este vídeo e quer ver a próxima parte, certifique-se de curtir e se inscrever em nosso canal. Assista também a este vídeo a seguir até que um novo seja lançado.